pós-graduação Artes Manuais para Terapias é 100% EAD e as matrículas estão sempre abertas. São 18 meses para cursar o conteúdo ao seu tempo. A matriz curricular contempla uma carga horária de 450 horas, divididas em 3 eixos. O eixo vertical, a pesquisa em artes manuais para terapias. O eixo horizontal, as práticas e os dispositivos em artes manuais para terapias. E o eixo transversal, exercício das artes manuais para terapias. Matrículas abertas. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para a banca examinadora do trabalho de conclusão da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. E eu vou ler, começo lendo antes do boa noite tudo que eu tenho que ler, que diz: trabalho de conclusão de curso da pesquisadora Rossana Carmen Cilento, intitulado Percurso de um corpo que tece e se tece, se urde, se trama, nos entrelaçamentos dos fios que o atravessam. Um olhar poético sobre 45 anos de vida de uma tecelã, guiada pelo fio condutor das manualidades, dos afetos e do feminino, como gesto de lealdade a si. E aí, a nossa querida pesquisadora faz um resumo em primeira pessoa, que eu lerei a seguir. Diz Rossana Carmen Cilento: cresci fascinada por fios, panos, pontos e tramas. Aprendi crochê antes mesmo de aprender a ler e escrever, aos 6 anos. Essa era a realidade próxima aos olhos naquela década. Mães, avós, tias, vizinhas. A grande parte das mulheres passava as tardes entre tecidos, fios, costura, tricô, crochê, bordado, algumas vezes acompanhadas de outras mulheres. O movimento de suas mãos dançando no ar e a cadência da conversa entremeada de gargalhadas me hipnotizava. Eu me projetava nelas, diz a pesquisadora Rossana Cilento. As artes manuais não eram consideradas como profissão, eram apenas uma função a mais que correspondia às manualidades do mundo das mulheres, como cozinhar também o era. Um fazer obrigatório cotidiano que não tinha valor. Desde sempre eu soube que o fio me guiaria em meu caminho, e isso gerava um conflito constante ao pensar na escola, na escolha de uma profissão para quando crescesse. Cresci, entrei em engenharia civil e fui cursar para saber do que se tratava. Que tristeza me deu toda aquela exatidão, oprimida me senti. Com saudades da poesia, decidi deixar isso para trás e fui cursar artes plásticas. Palavras-chave: tecelã, tricô, crochê, trama, artes. Eita! E estamos aqui na companhia afetiva de 2 queridas professoras. Professora mestra Sofia Morim, parecerista convidada, e professora especialista Luciana Bravinha Aguilar, docente da pós-graduação Artes Manuais para Terapias, que ministra a disciplina Políticas de Narratividade. E sejam bem-vindas, querida Rossana Cilento, nossa pesquisadora,
passo a palavra rapidinho antes de começarmos o protocolo. Já vou avisando. Estou em meia fase, tá vendo? Tá meio escurinho lá fora. Daqui a pouco vai ser um breu. Queimou um transformador aqui na estrada. Tem gente com dor de barriga e tem cachorro cego aqui fazendo xixi. Então, estamos em situação maravilhosa para uma celebração acadêmica protocolar. Por isso, digo, a academia somos nós que fazemos. A nossa academia é com a gente dentro e com todas as coisinhas que a vida nos traz junto com ela. Muito bem, palavra solta, pode pegar por aí. Bom, então pego eu. Você falou das cachorrinhas e das coisas que acontecem. Aqui tem gatinho que vai passar e tal. Mas queria falar boa noite para todo mundo. Boa noite, Nina. Obrigada. Boa noite, Rossana. Boa noite, Sofia. Boa noite ou boa tarde, né? Boa noite, minhas queridas. Muito alegre de estar aqui com vocês. Boa noite. Agradeço imensamente estar aqui com vocês. É uma alegria assim muito, muito grande. Estou desde segunda-feira nesse estado de alegria e de eletricidade, como eu comentei com a Lu. E mais me alegra ainda estarmos dentro de um cenário real com tudo isso que está acontecendo, né? Porque esse é o fio da vida que nos gera potência, é a vida ordinária mesmo, e dentro dela o nosso fazer, né? Então, assim, para mim é uma sincronicidade tudo isso que está acontecendo, e é dentro disso que nós vamos acontecer aqui agora, nesse instante de festa que nós decidimos que seja uma festa, não é? Então, muito obrigada. Muito bem. Então, é mesmo uma celebração, porque, nossa, formanda, já é formada, já tem seu título de especialista, só não aconteceu antes, porque eu me acidentei, como toda a gente sabe, ano passado não teve congresso, não teve banca, só teve hospital e dor. Mas, olha lá, cachorrada. Tem que chamar, eu chamo assim, meia lua, ela fica quietinha, até daqui a pouquinho. Então, a nossa Rossana já está com seu título de especialista em artes manuais para terapias, mas nós resolvemos fazer a banca para legitimar tudo aquilo que nós sistematizamos, que a Rossana fez com o seu TCC, com a sua pesquisa, e nós já fizemos a ata, fizemos a reunião, a Sofia e Luciana, para dar a nota, fizemos tudo como faríamos se ela ainda não tivesse sido formada. E isso é muito importante, porque a nossa área ela é pouco levada em consideração. Nós não somos das artes visuais, nós somos das artes manuais, do tricô, do crochê, daquilo que a nossa pesquisadora apontou em seu resumo autobiográfico. Então, vai ser assim, vamos seguir todo o protocolo que sempre fazemos. Quem gosta de bancas, tem aqui no canal várias playlists de cada uma das nossas pós-graduações, com várias bancas, com trabalhos maravilhosos para vocês se deliciarem. E hoje vai ser assim, a nossa querida pesquisadora terá a palavra por 15 minutos, 20 no máximo. Depois, a professora mestra Sofia Amorim terá a oportunidade de fazer o seu parecer. E, por fim, Luciana Aguilar, nossa professora especialista, fará o seu. Depois disso,
a gente abre para uma rodada de conversa, conversar o que a gente mais sabe fazer, e leremos leremos o que os comentários e pronto. Vai ser isso, tá bom? Preparada, Rosana? Sim. Então, vou colocar você aqui. Olha lá, gente. Mudando de lugar. E aqui. A palavra é sua, querida. Estou medindo o tempo. Qualquer coisinha, eu faço assim, ó. Para você saber que já está na hora, tá bom? Você me dá um alôzinho, tá? Eu peguei um trecho do artigo e calculei em torno de 15 minutos. Se passar, você me dá um alô. Tá bem? Tranquila. Então, eu vou começar com um texto pequeno poético e depois eu entro nesse poético para a gente entrar no clima desse fio. Encontro com o fio. O fio da entrega nos integra. Fio que tudo integra. Quem ao fio se entrega, confia. Eu confio, teci esse corpo que está aqui. E como diz Nietzsche, temos a arte para não morrer da verdade. Descreverei um olhar poético sobre esses 45 anos da vida de minha tecelã, guiada pelo fio condutor das manualidades. Em relação ao curso da pós-graduação. 2 frases ressoaram em meu corpo quando assisti à aula inaugural da pós-graduação Artes Manuais para Terapias, que foram ditas por Nina Veiga. A primeira, a pesquisa promove um corte no caos. E a outra, que muito me tocou, sou autora e não consumidora do conhecimento. O caos promovido pela insegurança e pela dúvida se corta ao ouvir essas frases, e a partir daquele instante, nada mais foi como antes. A transformação se iniciara ali. Tecerei aqui as experiências que deram origem à minha pesquisa. Farei uso da costura, do bordado, do crochê, do tricô e do macramê, através de uma personagem conceitual, de nome Sana, que, como o nome já diz, sonha em ser sã, acima de tudo. Como dona de casa, Sana é uma mulher que se dedica às manualidades várias, cose e cozinha, tece e trama, fia e desfia, o pano de fundo da ambiência do lar, lança a mão de silêncios, risos, falas apropriadas e palavras caladas, na intenção da harmonia familiar. Ela tem consciência do papel que desempenha. A pesquisa desconstrói o automatismo e a coloca a refletir, buscar, pensar, anotar, anotar e anotar. A alegria desse risco toma conta da dona de casa, é uma lufada de ar, como se fosse um convite para uma longa viagem entre novas culturas e lugares, sabores, aromas, sentimentos múltiplos. Em meio à prisão domiciliar de um ano desde março de 2020, iniciada com a pandemia do coronavírus, Sana reconhece no corpo sua artesã cósmica da imanência, como diz Deleuze. Seu corpo vibra a vida, sente-se menina, sabendo que pode tudo tramar. O lar, o tear, o escrever, o sentir, o pensar e o fazer. Fazer o saber daquilo que já sabe fazer. Afinal, compreendeu que é autora e não consumidora do conhecimento. Inicia um tecido, rasgando um lençol velho, e nele escreve algumas palavras que a chamaram nesse primeiro momento. Monta seu velho tear com fios espaçados e coloridos, multicoloridos em tons e sobretons de vermelho, rosas, azuis, tece texto, tece poesia, tece sonho, tece o devir. O que será?
entrega seu pensamento burro e aguarda a inteligência que virá no processo. Busca um fio de meada, busca devaneios, e no exercício da observação de si, depara-se com fragmentos, separações internas do conjunto de seu corpo fazedor. Um corpo que separa os fazeres com uma régua rígida que tudo analisa e delimita. Rigidez que ela sonha poder dissolver nesse mergulho que se inicia com a auto-observação para a pesquisa. Um corpo que nunca para de fazer e quase nunca se percebe fazendo, o corpo feminino. O corpo feminino quase não enxerga seu fazer contínuo, nem mesmo quando chega à exaustão. O que pode um corpo exausto criar? Colocar as coisas nos lugares certos é uma maneira de se preparar. Portanto, no uso das ferramentas, cada final é um novo começo, nos diz Tim Ingold. Um corpo de mulher que se dedica à casa e suas artes manuais, no zelo com a comida, com a roupa, com a ordem, com a costura, tecelagem, fiação, tricô, crochê, é um corpo que conhece a desqualificação de forma quase naturalizada. Sua garganta engole seco, enquanto os lábios esboçam um sorriso, e assim segue fazendo teia e desfazendo fio a fio essa trama aprisionadora que intenciona calar a mais pura expressão do afeto, do amor e da alegria que acontecem nos fazeres manuais todos. Sana se pergunta: daquilo que teço, o que escrevo? O encontro consigo revela sua prisão interna e arremete a projetar essa percepção no seu entorno. Percebe o aprisionamento social mais claro a cada dia, como se houvesse uma rede que capturasse um grande número de pessoas, de pés e mãos atadas a uma legião de coisas, ideias, ideais, certezas que não se sustentam mais na aceleração vertiginosa do mundo contemporâneo líquido, como disse Bauman. E enquanto cozinha o feijão, ela anota. Quando tudo parece desmoronar, pode ser o momento exato para o conhecer a si, o cuidar de si e, principalmente, o transformar a si, alicerçados na pesquisa. A vivência da conexão do feminino com a terra que constitui o planeta, a terra-solo, a lã natural, o plantio do feijão, a pintura com argila, muito choro provocou. Olhar nos olhos da dor, como disse Nina. Conexão com a dor de ser mulher. A dor ao imaginar o que pode sentir a terra dilacerada, desrespeitada, explorada, como se fosse feita para ser consumida até acabar. Não há remédio imediato para essa dor. O corpo que sofre precisa inventar outras realidades para povoar essa, nos diz Nietzsche. Chegou a lã bruta, cheirando a urina. O gato se assanhou todo e fez xixi ao lado do saco que a envolvia. Afastou o saco e, apesar do cheiro, Sana entrou em contato com a lã. Passou nos braços e envolveu seu pescoço. Entrou em contato com seus elementos formadores, com a terra de onde veio e com o clima fresco. Pesquisou sobre ovelhas, tosquia, alimento, fazendas de criação de ovelhas do Rio Grande do Sul. E vestida com a lã, envolvendo seu pescoço, chorou. Ouviu de lá do fundo sua voz abafada querendo sair, mas ainda sem saber como, e sem pressa, compreendeu o que a lã no pescoço lhe disse. Dói muito sentir essas grades todas, localizar e deixar ir alicerces que foram necessários até o momento. Tem algo que não morre na terra, nas lãs, na argila e nos corpos todos. Até cortar os defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual defeito que sustenta nosso edifício inteiro, nos diz Clarice Lispector. E Deleuze nos pergunta: que relação tem o pensamento com a terra?
Alain trouxe angústia, profunda angústia, dor no pelo, na pele, um cheiro de violência, calor e toque. Esguedelhando Alain e pegando a terra, se sentiu conectada à alma da terra, podendo perceber no processo seu próprio soterramento. Sana sorriu, pois se viu semente e soube que germinaria na época devida. Foi pisar na terra para desintoxicar seus pensares estagnados e sentimentos engolidos e promover vida viva em seu corpo. Sorriu e compreendeu o que era ser autora do conhecimento em si. E então rodopiou na terra, fez poeira e sorriu mais, e sorriu cantando. A terra tudo nos dá. O que acontece quando nada parece acontecer? O corpo de Sana pediu seu momento de desacelerar, o fazer tudo ao mesmo tempo junto, e abriu espaço para iniciar e manter uma constância no ritmo da leitura, da escrita com a terra e o ar. O que pode o corpo? Pode reaprender a ler, fora e dentro de si, todos os dias. Regina Favre nos diz: a vida no corpo tem muita força quando manejada adequadamente. O corpo acordou para valorar seu próprio processo e não se apequenou. Sentiu-se expandir dentro de seu possível fazer. Esse presentificar-se o tornou um corpo vivo. Encontrou em si o gesto para além do hábito e do automatismo, desafiando-se na busca de encarnar a vida viva na percepção do pensar, do querer e do sentir a todo instante. E o que acontece quando nada parece acontecer? Esguedelhando a lã e preenchendo todos os espaços no fundo da bacia, sem deixar nenhum vazio, respirou profundamente em seu caos. Sana encontrou potência enquanto esguedelhava. Sentiu-se forte, feltrava e dançava ao mesmo tempo, como em um ritual coletivo de um vinhedo. Pisava em uvas e feltro alternadamente. Imaginou-se caminhando em nuvens enquanto a água esfriava sob seus pés. Seu tempo parou. Nascia um tecido daquela dança e, em espanto, percebeu no corpo essa alquimia natural que veio do animal para o humano como um colo, um abrigo, um calor, um ciclo relacional. Terra, ovelha, humano. Seu corpo permaneceu vibrante, saiu do apequenamento, fez revolução em si. Sentiu saudades do futuro, não sentia saudades do passado. Foi fiar, ainda não conhecia esse fazer. Fiar como experiência de corpo. Raios dourados partiam de seu coração e escorriam pelos braços, enchendo-os de vida, calor e circulação forte. Esse calor e essa energia saíam pelas mãos, transformando nuvem esguedelhada em nuvem cardada. O processo seguia lento, era o fio, com sua vontade própria, quem definia o tempo. Com o corpo e o coração aquecidos, ela escreveu enquanto cardava e fiava. Tenho no fio a condução de minha vida. Já experimentei me separar temporariamente dele, mas o fio não me abandona e sempre me chama de volta, pois nunca foi rompido. E diante do momento que precede a existência do fio, a lã bruta, que se transformará em nuvem quase etérea antes de ser fio, é como se alguma parte do filme de minha vida, que eu não tivesse assistido, me fosse disponibilizado ao entrar em contato com esse fazer ancestral, primitivo. Voltei ao fio e senti uma conexão com algo mais, com um tempo sem limites e fronteiras, sem idade, sem leis, sem nada, apenas o fio. Estar comigo e com o fio nessa noite silenciosa produziu pensamentos, lembranças, criações têxteis, textos. Ao se deitar, tarde da noite, demorou a dormir. Sana sonhou com Helena, tecelã mineira das antigas, mulher sábia e silenciosa, sorriso discreto nos lábios, elegância nos gestos e em tudo. No sonho,
Helena dedica-se a fiar junto ao povoado onde mora, ao pé da montanha mais próxima de sua casa. Vai sempre acompanhada de outras 2 tecelãs, irmãs suas, Aparecida, a primogênita, e Ismênia, a caçula, como as 3 moiras. Compartilham cuidados, seus saberes e conhecimentos com ervas, infusões, tecelagens, artes manuais com os moradores da minúscula região. Helena também é cabeleireira e conta que no banho matinal lava os cabelos como quem esguedelha lã e deixa ir pelo ralo ciscos de si. Faz isso diariamente, pois sabe que os ciscos se acumulam muito rapidamente na nuvem do pensamento e antes que se tornem um fio condutor de sua ação no decorrer do dia, ela os deixa ir junto com a água que escorre de seu corpo. Sente um enorme prazer nesse momento do banho, quando a água quentinha a acolhe como um abraço, escorrendo em sua pele negra que ganha um brilho mais intenso quando molhada. Sana acordou conectada, sabendo fiar. Teve essa sensação no corpo todo. Foi ao banho e esguedelhou seus cabelos embaixo do chuveiro morno. A manhã estava quente. Acordou plena, descansada nesta manhã. Sabia que algo acontecera dentro de si. Sabia sem saber o que dizer ainda. Sentia um ardor de fogo intenso que não queima, apenas depura. Conjunção, integração, integralidade. A volta para si, a conexão terra, céu, espaço. E o dia amanheceu em paz. Muito obrigada, querida Rosana, pela sua apresentação. Passamos agora a palavra à professora mestra Sofia Amorim, que apresentará o seu parecer. Sofia, a palavra é sua. Boa noite para todo mundo. Eu vou ler um texto, tá bom? Que eu escrevi previamente para vocês. Então, eu queria começar. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para participar da Banca da Rossana. Agradeço a Rossana pelo convite que foi tão... Me senti muito lisonjeada. A Nina por todo o trabalho, incentivo, pesquisa e carinho com os nossos trabalhos e o próprio trabalho. E a Lu pela alegria da gente estar aqui junto. Também queria agradecer. Eu escrevi um texto para melhor me guiar nessa banca e não me perder, o que seria fácil, já que nós todas já nos conhecemos, mas eu e a Rô temos uma proximidade que nos conecta em muitas instâncias, desde o primeiro congresso. Nos ligamos pelas manualidades, mas também pelos nós. Você e o nós entrelaçadas, eu e a minha dissertação entre nós. Nos ligamos por sermos 2 capricornianas, mas também pelas escritas que nos compõem. Somos professora e aluna. Às vezes eu ensino sobre escrita, muitas vezes você me ensina sobre como encarar a vida de modo corajoso. Essa conexão entre nós duas poderia trazer um olhar enviesado ao parecer. No entanto, vejo por outro lado. Te conhecendo, eu tenho consciência do que é seu trabalho e pela intimidade me sinto à vontade para trocarmos sobre seu texto. Penso que o trabalho das mulheres, tema também do seu artigo, se faz nessa troca, em que, ao darmos suporte uma à outra, vemos nosso esforço e dedicação serem apoiados e reconhecidos. Hoje, assumo um novo lugar nas nossas vidas, o de parecerista. Um lugar delicado, que exige olhar cuidadoso e responsável por aquilo que você fez. Enquanto escrevo esse parecer, escuto a trilha sonora da série Amiga Genial, baseada na tetralogia de Helena Ferrante. A leitura de seu trabalho se mescla à leitura que tenho feito da obra da autora italiana, que tem em todos os seus livros as questões do ser mulher nesse mundo. Ler Ferrante é apagar os coraçõezinhos nos cantos das páginas e quebrar as idealizações que nos fazem submissas e invisíveis. Pois é assim que li o seu artigo.
o trabalho de uma mulher artesã que quebra com um discurso imobilizador. Juntos, ao fio e à escrita, você subverte a lógica da submissão atribuída ao doméstico e ao artesanal, numa crescente ascensão em revelar sua força, ora caótica, ora organizada, sempre em questionamento. Sua escrita me conduziu facilmente ao longo das páginas, de tal modo que não só não vi o tempo passar ao te ler, mas me senti próxima, identificada com o que você apresenta. Nem todo autor ou autora é capaz de trazer o leitor para tão perto, assim como você fez. Acredito que isso se deva a vários fatores, começando pela escrita, mas também a ideia sensacional de trazer uma personagem para seu texto. Ao ler sua apresentação de Sana, dei um pulo alegre. Que genial! Há quem se liberte na escrita ao usar a primeira pessoa. Identificada, a autora consegue se desidentificar. Ao mesmo tempo, em tempo de tantas selfies, é quase um respiro ler esse texto na terceira pessoa. Não aquela, meio detestável, da BNT, impessoal e sem vida, mas essa, tão próxima de nós. Sana é a outra, diferente e ao mesmo tempo semelhante. Cada mulher artesã sendo capaz de encontrar-se nela. Usar a terceira pessoa do singular num artigo acadêmico é praxe. Usar de uma personagem para isso é subverter a lógica que tanto oprime e afasta o trabalho daquilo que reconhecemos como qualidade nas ciências humanas. O sujeito implicado na pesquisa. Você atende e torce as regras, o que para mim foi sensacional e mostra que você estava implicada com aquilo que você estava fazendo. Assim como o trabalho nos fios, seu artigo traz uma urdidura que se sustenta ao longo do texto todo. E uma trama que vai para lá e para cá. Me corrige se eu estiver invertido, tá? Mestra no trabalho como tecelã, você sabe como deixar os fios firmes para que o tecido se sustente. Assim, a trama da pesquisa relacionada às artes manuais vai sendo trabalhada sobre o que pesa as artesãs, nossa existência como mulheres. Do mesmo modo como ferrante, não há correções nas laterais das páginas. As questões que você levanta são fundamentais, aquelas que não podem mais aceitar uma vida objetivada. É necessário demais trazer esses pontos para que possamos construir uma vida e um pensamento livres e independentes. Ainda que os corações tenham sido apagados, seu trabalho nos mostra como as artes manuais trazem a possibilidade de vivência da singularidade, apontando para algo que respira. Talvez o desenho de nuvens e pássaros em uma página, ao invés dos coraçõezinhos. Faça um parêntese. Desde que eu mesma fui aluna da pós-graduação em Artes Manuais para Educação, e depois, quando estava no mestrado da UFTM, a academia e todas as suas regras me eram esmagadoras. Foi com a Nina que eu aprendi a legitimar outros modos de se fazer ciência. E foi no mestrado que me autorizei a me utilizando da própria forma imposta pela ciência, dar voz à pesquisa. Desde 2016, quando entrei na pós, uma pergunta me acompanha. Como se utilizar da ciência para questioná-la e, ao mesmo tempo, legitimar como científico aquilo que fazemos. É um lugar tenso que tem gerado discussões, ora muito interessantes, ora opressoras. Fazer ciência junto às artes manuais, fazer das artes manuais também ciência, é um debate que a Nina faz e mostra como é possível não perder a potência, nem o que é legítimo ao se unir uma ao outra. Trago esse parênteses gigante para trazer mais alguns pontos sobre a sua pesquisa. Como disse anteriormente, a escolha da personagem é um desses modos de colocar a regra para trabalhar a nosso favor. Você se utiliza de Sana para narrar o modo como se deu a sua pesquisa, dando a ela as questões levantadas. E aí, ciência, para mim, é essa arte de buscar as respostas para as perguntas que levantamos sobre tudo. Ao longo do artigo, você vai trazendo perguntas e aquilo que foi aparecendo como respostas. Para acompanhar ambas, perguntas e respostas, você se utiliza de poemas e escritas. Acredito que isso
né, esses poemas, essas escritas suas, eleva a qualidade do seu trabalho. Tanto que senti vontade que houvesse mais trechos como esse, da sua própria escrita. Os retalhos dos seus cadernos, os seus poemas escritos em papéis enquanto você tecia. Esse tipo de escrita também dialoga muito com o que fazemos com a academia, com o seu artigo. Acho que trazer mais deles pode ser muito bom. E também acredito que ficaria bem bonito na página, aí eu, meu lado editora, ver esses trechos com uma fonte diferente ou com um itálico, destacando o que tem de especial ali. Uma das características da escrita e da pesquisa e do conhecimento é de que nunca escrevemos, pesquisamos, pensamos sozinhos. Junto a cada linha nossa, há sobrepostas as linhas daqueles que pensam conosco. No seu artigo, você dá nome àqueles que te conduziram à sua questão, honrando o pensamento deles junto ao seu. É bonita a mistura entre Sana e os autores e autoras. Gostaria apenas de pontuar 2 sugestões. Em alguns poucos lugares, senti que poderia haver mais da Sana e da Rossana dialogando com esses autores. Afinal, se aquela citação está ali, significa que ela mexeu com você e te colocou a pensar. Outra sugestão, mas também desse meu lado editora de texto, é dar algum destaque para eles, para esses trechos dos autores. Um pouco como na BNT, mas eu não sei se vai depender se está seguindo esse modelo ou não, mas eu acho que ajuda o leitor a diferenciar você dos autores. Onde está a Rossana e onde estão esses autores? Só uma sugestão, assim, estética. E aí eu tenho algo para confessar. Uma das minhas maiores dificuldades na academia é escrever artigos. Não sei se pelas regras, pela minha própria insegurança, se é uma mistura de tudo. Eu sou exigente demais comigo mesma, assim como sei que você também já foi consigo. Então, como enfrentar a dureza que pode ser a escrita de um artigo sem se torturar tanto? Nos nossos acompanhamentos, como professora e aluna, você trouxe um pouco da resposta a essa pergunta, com leveza. Ao tratar, e acho que a leveza foi a marca do seu trabalho, apesar da densidade do peso do assunto. Ao tratar desse corpo da artesã e suas potências, havia o risco do texto e da pesquisa se tornarem um pântano em que nos afundamos por tudo que poderia nos diminuir. Mas você mostra como que a entrega ao trabalho, com os fios, junto às perguntas que nos refazem, pode ser um bom encontro. Escrever artigo, então, deixa de ser peso e se torna leveza. Você me mostrou isso com o seu artigo. Algo que acompanhei de perto foi a construção da boneca que está aí atrás de você, que você cita apenas no final. Então, mais uma sugestão que eu faço é que você traga um detalhamento maior dessa construção para a parte 2, onde está um pouco uma certa repetição. Então, nessa segunda parte, eu acho que caberia você relatar essa boneca que eu vi, eu acompanhei essa boneca trocando de roupa durante todo o período da pós e da sua escrita. Acho que caberia esse relato do processo, assim também como algumas questões que você levanta sobre o macramê e o frivolité. Lá no final, acho que isso fica muito legal na parte 2. Eu fiz também algumas outras observações menores, coisa boba, que no arquivo que você me mandou, eu vou te enviar esse arquivo com esses comentários, assim como um arquivo onde está esse texto que eu estou lendo, que é para você. Por fim, quer dizer, quase fim, eu gostaria de destacar mais um pouquinho do seu trabalho, o corpo da artesã. Você pergunta, inspirada em Spinoza, eu tenho vontade de chorar. O que pode um corpo tecelão alfiar? Pergunta que ficou ressoando em mim por dias. O corpo, esse lugar tão nosso e tão do mundo, tão potência e tão finito, você traz o seu corpo para dentro da pesquisa, o que é belíssimo de se ver e de se ler. Destacada dos corpos, as mulheres são objetivadas em máquinas de reprodução e cuidado da massa de trabalho. No seu texto, o corpo é colado ao fio, e fiando e desfiando-se, você constrói outros modos de
se estar no mundo como mulher, aderindo ao que aumenta a potência. A pesquisa cresce com o seu corpo dentro dela. Parabéns por isso. Então, junto a esses levantamentos, deixe algumas questões, as quais você pode responder ou não, conforme o seu desejo. Eu queria entender uma curiosidade. Como que surgiu a personagem Sana? Que eu fiquei apaixonada pela ideia e por ela no texto. Tenho também a pergunta: como a mistura entre as artes manuais e a escrita tornaram Sana sã? Que é algo que você traz lá no começo. E o que pode o corpo de uma tecelã escritora alfiar escrever? Eu queria te parabenizar pelo trabalho, é belíssimo. Fiquei muito feliz em te ler e agradecer mais a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso. Muito obrigada, professora. Vou deixar as perguntas para depois, se precisar, a gente repete, não é? E agora vou passar imediatamente a palavra para a professora especialista Luciana Bravinha Aguilar, docente da pós-graduação Artes Manuais para Terapias, na disciplina Políticas de Narratividade. Deixa eu ler eu nunca lembro o nome todo dessa disciplina que é enorme, que vou dizer assim, docente da disciplina A Escrita nas Artes Manuais para Terapias, Políticas de Narratividade. Querida Luciana, a palavra é sua. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Nina. Gente, a minha luz está péssima, então desculpem estar assim no escurinho. Espera um pouquinho, desculpa, eu errei ali. Começa de novo, por favor. Não se desculpe pela luz, porque a minha também está quase acabando. Aqui está um pisca-pisca, uma hora ela acende, outra hora ela apaga, mas vamos lá. Bom, primeiro eu agradeço o convite para fazer parte dessa banca. Agradeço a oportunidade da leitura da pesquisa da Rossana e, como de costume, prefiro ler o parecer. Gosto de fazer a leitura do parecer, não só o de hoje, mas em outros que participei com pareceres também. Faço isso para me manter na linha. E esse termo de estar na linha não está relacionado a um comportamento adequado que se espera de uma parecerista, mas talvez também. Não está ligado ao protocolo que uma certa academia exige, mas também está. Ao escrever e ler o parecer, consigo me manter na linha do pensamento da autora pesquisadora, me manter na linha que nesse texto Rossana me apresentou. Uma linha ou fio de equilibrista. Rossana diz em seu texto: somos equilibristas. Ao ler isso, me lembrei imediatamente do livro O Equilibrista, de Fernanda Lopes de Almeida. Logo no início do livro infantil, me deparo com a frase, abre aspas, o equilibrista era ainda bem jovem quando descobriu que ele mesmo é que tinha de ir inventando o que acontecia no fio. Fecha aspas. E a partir daí começam as aventuras de um equilibrista criando, fabricando, construindo, imaginando e desenrolando seu fio. A pesquisa da Rossana é uma narrativa de construção desse fio. A personagem Sana vai desenrolando o fio e tecendo as artes manuais para terapias, com suas percepções de mundo, com aquilo que lhe acontece, por experiência. Ainda no pequeno texto de abertura do trabalho da pesquisadora, ela diz ser, abre aspas, guiada pelo fio condutor como gesto de lealdade a si, fecha aspas. A lealdade a si me pareceu complexa na primeira leitura, mas a lealdade não é algo de comprometimento? Lealdade é uma escolha e comprometimento. A escrita da Rossana me move para muitos lugares. Costumo fazer algumas leituras das pesquisas, e comumente a primeira delas é despretensiosa e muitas vezes desatenta.
um aquecer de motores, sabe? Um separar as cores de fios que vou usar para costurar ou para bordar. Uma leitura que acontece em meio ao caos do cotidiano, mas a lealdade a si me pegou de jeito, e de primeira. Passei dias com isso. Noutras releituras que se seguiram do trabalho, fui percebendo que a escrita leve da Rossana nos convida a uma caminhada pela pesquisa. Ela me apresenta a história de sua personagem Sana e como a personagem percebe o bonito do desfazer o tricô, que ao final desse destecer entrega um fio todo ondulado. O desfazer que permite recomeçar. No texto, Sana diz que ao destecer, a personagem não perde a carreira do sufoco, que entendi ser a primeira carreira do tricô, aquela que depois de colocar os pontos na agulha, algumas vezes apertadas, são mais difíceis de tricotar. Em outro momento, a pesquisadora conta de sua dor de rendar e a organização do macramê. Como será que Rossana desfez esse nó? Como ela, pesquisadora, percebe essa dor e essa organização que as artes manuais trouxeram para a personagem? Ela mesma indica em sua pesquisa essas questões. Seria aqui um recomeço de uma nova reescrita, de uma nova pesquisa? Eu torço que sim. A narrativa de Rossana construiu, e como está no título deste trabalho, e aí eu leio o título do trabalho, né? Percurso de um corpo que tece e se tece, se urde, se trama, nos entrelaçamentos dos fios que os atravessam. A pesquisa vai se tornando na escrita da Rossana. Então penso, e tomando novamente emprestado as palavras da pesquisadora, me manter na linha como equilibrista que tece o próprio fio, com escrita e reescrita e sem perder a carreira do sufoco. Rossana, lê você desfazer os pontos da pesquisa ou do tricô, deixar o fio ondulado aparecer, me dá certeza que, além de um trabalho de equilibrista, é um gesto de lealdade a si e de coragem. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela escolha de se tecer e entrelaçar seu gesto. E agradeço a confiança em partilhar seus momentos do percurso comigo. Muito obrigada, professora Luciana. Agora a gente pode ir embora, né? Porque que dizer depois de toda essa potência? Eu estou no papel de avó. Porque há quase 10 anos, essas duas queridas, Luciana Aguilar e Sofia Amorim, eram jovenzinhas entrando numa pós-graduação. E agora são essas mulheres maravilhosas, pareceristas, de um trabalho de uma colega tão qualificada quanto elas. É tanta potência que nem precisa de mais nada. Pronto, acabou o congresso, gente! Olha só, vou soltar um pouquinho a palavra, rapidinho, para talvez, se a Rosana fazer seu comentário, responder ou não as perguntas, fica bem tranquila. E depois tem tanto comentário que eu vou ter que fazer uma sessão de leitura, tá bom? Ai, que bom que você me deu a palavra, porque eu ouvi essas duas e aí não poder falar nada no durante. Uau, né? Tem que ter corpo. Tem que ter corpo para... Gente, eu quero agradecer muito, muito. Em primeiro lugar, Nina, eu sempre te agradeço no privado, mas vou agradecer aqui em público. A Nina, que ela me descobriu pelas redes sociais e me chamou por conta do coletivo Nós Entrelaçadas para participar do primeiro congresso, que foi lá em 2020, né? E eu tremia de medo da questão do congresso, academia e tudo isso, porque eu sempre fui uma artesã mesmo, muito mais do que uma leitora, ou sei lá, eu sempre escrevi com fio. Eu
tecia, 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 tecia. Mas como eu já tinha passado dos 60 e tantos anos, eu falei, se não for agora, não vai ser nunca mais, eu vou, e fui. E para fazer a pós-graduação, eu também tive muita dor de barriga, e se não fosse a força que meu marido me deu, falou, vai, faz, eu te dou essa pós-graduação. Eu falei, mas eu não sei estudar, eu não sei ler, eu não sei nada. Não, você vai aprender. Eu fiz, então eu agradeço a Nina, agradeço ao Orlando, e a poder ter encontrado mais esse fio nesse meu corpo, que me faltava esse fio, né? E esse fio me leva para a escrita da Sofia, me traz aqui hoje, assim, um fio com eletricidade, mas não é uma eletricidade tensa como essa tensão que eu sentia naquela ocasião. É uma eletricidade da potência da experiência, de ter compreendido que a vida é processo e que viver a vida e viver a pesquisa com a gente dentro é alguma coisa que não tem um final, tem esse acontecimento todo, é a vida em si. Claro que tem acabar um trabalho e começar outro, mas foi esse curso, essa pós-graduação que trouxe, digamos assim, esse encaixe para mim. Então, agradeço muito a Nina, a esse momento que também está no texto, que de lá para cá nunca foi a mesma coisa. Agradeço a Sofia pelo parecer, que eu fiquei assim. É tanta coisa, depois eu vou poder ler isso, né? A Luciana, muito obrigada. É muito lindo esse momento, porque vocês nos presenteiam com aquilo que a gente não tem, que não nos compõe. Vocês nos trazem os fios, os seus fios no nosso tecido, porque estamos misturados, não é? Então, assim, é um despertar de outras coisas, da vontade de fazer muito mais coisa, da vontade de fazer outra pesquisa, Então, assim, é realmente muita potência. Eu poderia, sim, responder as perguntas, mas eu precisaria ouvi-las de novo. Então, eu vou ler os comentários, tá bem? Para você descansar. E antes de ler os comentários, eu quero agradecer a toda a gente que está aqui. São 80 e tantos comentários, eu não vou ler todos, mas eu vou citar os nomes e quando tiver uma pontuação, eu leio, tá bom, queridos? E queridos, deve ter queridos também. Apenas 3% das pessoas do canal se declaram homens. Então, eu uso sempre o feminino, tá bem? Homens, sintam-se incluídos, como a gente sempre se sentiu. Médio, mas tentou. Muito bem. Olha só. Rogênia está aqui. A Marisa Cardial, a Raquel Felício, a Liduína, a Ana Lúcia, a Glória Correia, a Cristina Vasconcelos, a Paula Martini, a Márcia Cardial, a Cristina Vasconcelos, a Ana Carolina Nóbrega, a RC, não sei quem é, a Maristela Colombo, Objeto Arte, Adriana Moura, Rosana Padial, Tatiana Cardial, já falei, Jaqueline Renata, Maria de Fátima, Vanessa Bassalobre, Patrícia Estivalé, Moira, Márcia Pedro, o Pedro aí, 3%. Pedro Fogaça, Cecília ABS, Cristina Castro. A grande maioria está dando beijo, dizendo que é muito bom, viu, gente? Falando lindezas, sensibilidades, essas coisas, que obra-prima. Tereza Naumann, Sandra Miller, Cecília. Se eu pulei alguém, escreve aí embaixo para eu não esquecer, tá bom, gente? Raquel Felício, Mônica Carvalho. Bem, agora eu vou ler a Rogênia Pomi.
falando: parabéns para todas essas artistas, arteiras e co-criadoras dessas urdiduras, tecidos e tramas e curas. Autoconhecimento em fluxo, puro movimento, mistérios da natureza, da vida, sua obra sana. A nossa audiência também é muito qualificada. Nossa! Muito bem, olha só. A Mônica fala: gosto das sugestões estéticas da editora Sofia. Muito bem. A Ana Magnani fala: que banca delicada. E o Gilberto fala: Rô, parabéns, beijos. Já citei todo mundo. Tá dando... Maria de Fátima: muitos pássaros e nuvens para a professora Sofia Amorim. Bela avaliação, muito amorosa. A Paula Martini fala: que diálogo rico, leituras contribuintes para a construção autoral de Rossana. Manu Coutinho, Manu Coutinho, Cecília, já falei. Muito bem, gente, acho que pronto. Nina Sargasso está aqui também. Oi, Nina, muito bem. Muita gente que a gente conhece, é tão bom quando a gente encontra também, né? Colibri, Catarina Alessandro, Lucimara Espic. A Glória fala: ela fala assim: Manu Coutinho, Liduína, querida, estão conversando entre elas, né? Muito bem. Então é isso, gente. Passo a palavra agora para vocês mais um pouquinho. Já estamos atravessando o Rubicão do nosso tempo, mas acho que vale ainda mais uma rodadinha. Não demorem muito para a gente poder ouvir todas. Só agradecer rapidamente a essa presença grande e esse carinho todo, que isso faz a nossa trama de afetos mais forte. Muito obrigada, de verdade, a todos vocês que estão aqui presentes. Muda tudo. Eu quero agradecer de novo, mais uma vez, o espaço, o convite e parabenizar a Rossana. Rossana, parabéns, seu texto é maravilhoso e comovente. Parabéns. Muito obrigada. Um lindo trabalho. Muito obrigada. Eu vou na mesma onda da Lu, agradecer por estar aqui, te parabenizar. E fica tranquila que as perguntas, depois elas são mais para te provocar, né? Como lugar de provocação, do que para você responder agora. Assim. Tá ótimo, então. Muito obrigada, Rô. Eu que agradeço a vocês. Não agradece demais, não, que eu não tenho que ler a ata. Mas assim, é muita emoção. Muito obrigada. Pode ler, Nina. Isso. Agora eu vou pedir para vocês fecharem. Eu vou ficar falando. Os microfones e eu vou ler cerimoniosamente, com muita honra, a ata. Ata de defesa do trabalho de conclusão de curso. Ata de defesa do trabalho de conclusão de curso da pós-graduação Artes Manuais para Terapias de Rossana Carmen Cilento. Em 23 de janeiro de 2025, reuniu-se a banca examinadora do trabalho de conclusão de curso da pós-graduação Artes Manuais para Terapias, de Rossana Carmen Cilento, apresentando o trabalho de conclusão de curso intitulado Percurso de um corpo que tece e se tece, se urde, se trama, nos entrelaçamentos dos fios que o atravessam. Um olhar poético sobre 45 anos da vida de uma tecelã, guiada pelo fio condutor das manualidades, dos afetos e do feminino, como gesto de lealdade a si. Compuseram a banca examinadora as professoras, professora doutora Ana Lígia Vieira Childa Veiga, coordenadora geral da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Professora mestra Sofia Amorim, parecerista convidada.
Professora especialista, Luciana Bravin Aguilar, docente da disciplina A Escrita nas Artes Manuais para Terapias, Políticas de Narratividade. Após a exposição oral, a candidata foi arguida pelos componentes da banca que decidiram aprovar, com o conceito A, o trabalho de conclusão de curso. Para constar, redigi a presente ata, que, aprovada por todas as presentes, vai assinada por mim, coordenadora do curso de pós-graduação, professora doutora Ana Lígia Vieira Chil da Veiga, e pelas demais membros da banca. Querida Rosana, que alegria tê-la aqui. Fizemos a nossa cerimônia e foi uma alegria escutá-la e as nossas queridas pareceristas. Agradeço a todas. Cláudia Cacau Terapias chegando agora. As mulheres queridas que aqui estão e alguns homens, obrigada pela presença. Gente, posso ir? Então vou. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.